Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença. Obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui. Então, vamos começar. Seguinte, antes de eu dar continuidade na matéria, eu preciso dar alguns recadinhos e explicar alguns informes que até vieram pelo Classroom para orientar vocês nas próximas semanas aí. Bom, primeiro de tudo, essa é a nossa última live do bimestre. E então os relatórios das lives de vocês, para quem for fazer, vai ser correspondente desde a aula introdutória até a aula de agora, tá? Nas próximas semanas, que serão 3 próximas semanas, eu vou deixar 100 lives e 100 novas atividades inseridas no Classroom, porque as atividades, eu entendo que as atividades que eu tinha para passar para vocês, eu já passei. E aí eu vou logo, daqui a pouco, vou já projetar a tela, a gente conversa de novo sobre as atividades, tira algumas dúvidas se for o caso. Então, o que eu tinha para passar para vocês já foi passado. O que eu preciso agora é que vocês trabalhem, que vocês tenham um mínimo de tempo para fazer todas as coisas. Lembrando que não existe só uma matéria, que existem outras tantas disciplinas, tantas obrigatórias quanto as complementares do Inova. Então, o meu objetivo é que vocês não fiquem sobrecarregados e nem se atrasem em nada. Vou projetar minha tela aqui na guia do Classroom para a gente poder conversar sobre as atividades. E antes que eu continue falando, se alguém tiver qualquer dúvida, né, referente às atividades, já pode ir perguntando, já peço a palavra, abre o microfone e a gente já vai resolvendo isso. E se ninguém falar nada, eu vou entender que vocês ainda não têm nenhuma. Deu ruim aqui. Agora sim, projetei a tela correta. Gerou um looping aí, né? Acontece, problemas técnicos acontecem também. Aí, agora foi. Deu problema aí? Não, cara, olha que loucura, né? Eu coloquei para projetar a guia do Google Chrome, só que eu cliquei na própria guia que eu já estava, que é a guia do Meet, então gerou esse efeito looping, esse efeito cascata. Aí fez um remix do Não entendi, desculpa. Fez um remix do e aí? Então, cara, é um negócio, um looping infinito, né? Me senti sei lá, num paradoxo na série Dark, sei lá, alguma coisa assim. Bom, só falta ser o avô de mim mesmo, né? Essa é a única coisa que está faltando. Bom, vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui minha tela, agora eu acho que está correta essa porra aqui. Então, ele perguntou alguma coisa. Já testemunhou semana passada, nós vamos entregar aqueles relatórios, todos têm que ter as datas. Sim, todos têm que ter as datas, você vai ter que especificar no relatório, você pode entregar um arquivo de texto só, eu até prefiro, só que ali separado por data, né? Então, relatório da aula 1, relatório da aula 2, tal, separadinho ali, para eu saber do que você está falando, tá? Bom, vamos lá. Então, tá aqui a tela, a minha tela do Classroom. Isso mesmo. Felipe, tenho as datas nos vídeos do YouTube, tá? Só vocês verem ali a descrição. Isso eu já vou especificando justamente para não haver essas confusões e atropelos, tá? Então, vamos lá. Bom, o que eu passei para vocês até agora, além do fichamento teórico e além da pesquisa sobre tribos urbanas, lembrando que essa pesquisa é para o dia 20 de julho, 20 de julho, daqui a
2 semanas aproximadamente, tá? É a data de entrega desse trabalho. Que algumas pessoas já me entregaram, outras tantas eu continuo na expectativa. Essa atividade, ela vale 5 pontos. Além desses 5 pontos, vocês terão a avaliação que eu vou falar daqui a pouco e os relatórios das lives. Os relatórios das lives, eles contarão na parte de participação. Além do que, a presença de vocês aqui nessas lives também eu vou contar. Eu entendo aqueles que não puderem estar presentes porque se justificaram. Ah, não tem celular, não consegue conexão com o Meet, é só uma coisinha mais básica, no dia vai estar trabalhando, está impossibilitado, o parente morreu, sei lá. Beleza, eu entendo tudo isso. Mas tem pessoas que simplesmente escolhem não estar aqui porque não querem fazer nada. Para essas pessoas eu lamento. Mas isso vai influenciar na nota de participação, é evidente que vai. Assim como eu tenho que valorizar a participação dos que estão aqui agora. Nós estamos Ô, em 16 professor, pessoas nessa reunião. Oi, que diga. vale 5? O que vale 5? O que vale 5 é, ó, estou projetando a tela, você está acompanhando, né, Guilherme? Tô acompanhando. Beleza, o que vale 5 é isso aqui, ó, pesquisa sobre tribos urbanas. Deixa eu ver. Essa atividade, vou aqui, ó, ampliar ela, peraí. Essa Hum, atividade aqui, ela vale 5 pontos, como está colocado aqui, ó, hum. 5 pontos, e ela é para o dia, aqui, ó, data da entrega, 20 de julho, Beleza. beleza? Cadê quem que perguntou aqui? Felipe, os relatórios estão valendo quanto? Os relatórios, eles entrarão como nota complementar para a participação de vocês. Ou então, por exemplo, aquela trama que eu sempre faço. Eu peço aqui, eu pedi esse trabalho das tribos urbanas, um trabalho valendo 5. Você, Felipe, por exemplo, você faz o trabalho, mas o seu trabalho, ele não valeu 5. O seu trabalho, Hum. ele, de repente, ele valeu ali 4,5, 4, 3,5, ele ficou ali meio capenga. Então, eu vou usar os relatórios das All Lives para dar uma complementada aí na sua nota, como se já fosse uma recuperação paralela e contínua, entendeu? Entendi, Justamente para que você vá com uma nota boa. Entendeu, Guilherme? Entendeu, Felipe? entendi. Agora saquei. Beleza, beleza. Tá, demorou. Bom, continuando. Esse trabalho aqui vale 5. Vou voltar aqui a tela. Vou voltar aqui nas atividades. Pronto. Tá, esse trabalhinho aqui vale 5. Eu já passei algumas semanas, já expliquei sobre ele. Os relatórios, eles são uma nota complementar. Então, agora que é a última live do bimestre, é a partir de agora que vocês vão fazer esse relatório aí, se é que vocês já não começaram e tudo mais. Mas é da aula 1 até agora, que se não me engano, ela daria a aula 4. Então, nós temos aí no total de 4 lives, né? Contando com aquela primeira aula que foi mais uma passação de recados, mas eu já entrei em alguns conteúdos. Então, um total de 4 lives, tá? Última aula está acontecendo agora. Beleza. E ontem eu disparei para vocês aqui no Classroom essa atividade aqui, ó, da avaliação segundo bimestre. Vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aliás, espero que esteja melhor. Se estiver ruim, alguém me avisa que eu volto à resolução normal. Então, essa avaliação aqui, ela é uma proposta de redação, como eu costumo fazer com vocês normalmente. Vale 4 pontos. Peraí. Quem perguntou? Tá, beleza, tá bom assim. Maravilha. Ah, tá, então ela vale 4 pontos, tá? A data de entrega dela, ó, tá aqui constando, é 21 de julho. 21 de julho corresponde também a 2 semaninhas, tá? O bimestre, ele vai até o dia 31 de julho, última semana de julho. Por que que eu marquei uma semana antes? Porque eu também tenho prazos. Eu também tenho coisas a corrigir, fechar notas e esse calhamaço de coisa burocrática que professores têm que cumprir sempre, tá?
Então, justamente para que eu tenha tempo hábil, eu marquei para o dia 21 de julho. E se a gente for pensar que as aulas estivessem acontecendo presencialmente, na escola e tal, seria mais ou menos por aqui que estaria acontecendo a semana de provão. Por essa semana ou talvez até antes, né? A depender de alguns professores, isso daí já teria acontecido talvez até na primeira semana de aula, né? Cada doido com a sua mania. Então, e também eu passei essa data, 21 de julho, justamente contando com atraso, porque eu tenho certeza que alguns vão me atrasar. E entendo os motivos, as justificativas. Às vezes vocês estão atropelados com outras coisas. Tem a vida de vocês, tem trabalho, tem casa, tem questões pessoais, tem outras disciplinas, que às vezes tem professor que está pegando pesado, tem professor que está pegando mais leve, sei lá. Então, já contando com atrasos, eu passei aqui para essa data, sabendo que eu tenho certeza que alguns vão atrasar. É aquela coisa, você marca de dar um rolê, marca de sair com alguém, você marcou para as 9 horas, não, bora, 9 horas a gente se tromba na praça. Você sabe que sempre vai ter ali 2 ou 3 que vão chegar às 9h30, 10 horas. É fatal isso. Tem gente que acha o atraso elegante, tem gente que transforma o atraso na sua filosofia de vida. Então, eu já estou contando com isso daí. Porém, eu preciso que a grande maioria, o máximo de pessoas possível, respeite essas datas, porque eu também tenho prazo, eu também tenho datas a cumprir, né? Então, eu não quero ser chamado a atenção por demorar para entregar notas e nada do tipo, tá? Assim como eu também não quero ter que chamar a atenção de ninguém por estar me devendo alguma atividade do tipo. Além do que, se não me entregarem dentro de um prazo mínimo, eu não vou conseguir fechar nota. E aí, infelizmente, o prejuízo é da pessoa que não me entregar as coisas. Então, vamos lá, o que, que eu quero nessa avaliação? Essa avaliação é uma proposta de texto, tá? Uma reflexão que eu quero que vocês façam. Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura. Ó. De modo a fecharmos as reflexões bimestrais, proponho uma análise de um vídeo intitulado A História das Coisas. Nesse vídeo, vocês irão perceber como se dão alguns processos produtivos e incentivos de consumo desses processos produtivos, gerando, assim, uma relação cíclica entre os processos produtivos e as relações de consumo, transformando-se em consumismo. Vou explicar. Esse vídeo História das Coisas, ele é um videozinho bem famoso, tá? E eu já explico o que é esse monte de coisa que está aqui embaixo. Ele é um videozinho bem famoso, tem até livro. O livro consta, inclusive, na biblioteca da escola, na sala de leitura da escola, viu? Quem quiser ir lá pegar e tal, eu indico. Tem aqui na biblioteca e tem também na da escola. Esse vídeo ele gerou até que uma certa polêmica, só que ele trouxe para nós alguns dados que foram um pouco alarmantes. Ele não é um vídeo tão novo, mas os dados, por mais desatualizados que eles possam parecer, eles, na verdade, só evidenciam um abismo que existe na sociedade, principalmente quando se trata da questão da questão das relações produtivas, do mundo do trabalho e também da noção de consumo dos produtos produzidos numa sociedade, né? Então, o vídeo ele trata sobre essa questão dos processos produtivos, da relação de consumo e como que essa relação de consumo se transforma em consumismo. E é o que eu vou explicar hoje para vocês, dentre outras coisinhas, tá? Essa questão da relação entre consumo e consumismo, e de como uma coisa se transforma na outra. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam uma redação, um artigo de opinião, ou seja, vocês podem expressar a opinião de vocês, tá? Só que expressar a opinião com argumentos, logicamente, na qual eu quero que vocês abordem os aspectos debatidos no bimestre, que são a cultura, ideologia, cultura de massa, indústria cultural, consumo e consumismo. Vocês vão fazer um artigo de opinião relacionando o que nós tivemos de conteúdo na aula com o vídeo. Ou seja, você tem que assistir o vídeo. Não tem como fugir muito disso. Tá? Abaixo eu coloquei o link do YouTube da História das Coisas em 2 versões. Eu coloquei o link e coloquei o vídeo anexado. Eu consegui anexar o vídeo também, tá? Eu tinha o vídeo aqui no meu computador, então eu fiz o upload dele direto. Então, para quem não tem aí, às vezes não vai conseguir pelo YouTube, então o vídeo está anexado aqui. Não precisa baixar, ele está anexado, basta você clicar para ver. Você não precisa fazer o download dele. Então, aqui nós temos
o link do... Peraí, deixa eu ver qual que é o link do YouTube. Aqui, o link do YouTube é esse aqui, ó. A História das Coisas, versão brasileira, que é dublado. Esse daqui é o mesmo vídeo, a História das Coisas, versão brasileira, também dublado, só que esse eu consegui fazer o upload. E aqui nós temos o História das Coisas em inglês, legendado em português. Também consegui fazer o upload dele. Em questão de qualidade, tá? Qualidade visual e auditiva, eles estão na mesma faixa. Como é um vídeo um pouco mais antigo, ele não vai estar aí em Full HD, nem nada do tipo, mas ele tem muita informação para nós. Ele é um vídeo riquíssimo, excelente. Eu trabalho, todos os anos eu utilizo ele em algum momento das minhas aulas. Ele é excelente. E ele pode ser utilizado até em outras aulas, relacionado a outros assuntos, etc. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer um artigo de opinião, uma redação, relacionando o que foi debatido em sala de aula com esse vídeo que eu coloquei aqui. Basicamente, é isso. E aí, lógico, tem as observações. A redação deve ser digitada e enviada em arquivo de texto pelo Classroom, mínimo 15 linhas, fonte Arial 12, alinhamento justificado, individual. Proibido, cópias ou plágio. A mesma coisa de sempre que vocês já estão acostumados. Tá? Essa atividade, essa avaliação, ela vale 4 pontos e, de novo, é para o dia 21 de julho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Abra o microfone, fale, mande mensagem no chat. Tranquilo, Meire, beleza. Os três são os mesmos vídeos, Carol. Mesma coisa. Eu coloquei 3 opções ali. 2 em upload direto no Classroom e uma pelo YouTube. E tem tanto a versão legendada quanto a versão dublada. Alguém mais? Algo mais? Beleza. Bom, se mais ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agora colocar aqui o material para a gente poder conversar. Fala, Jamile, pode dizer. Abre o microfone, fica mais fácil. A fonte era 11, é? Agora é 12? Sabia não. Coloquei? Sabia não. Bom, olha, não muda muito. Não muda muito. Normalmente nos trabalhos ABNT eles pedem 11, alguns pedem 12. Eu devo ter me confundido nos números, mas é, tanto a 11 quanto a 12 eu vou considerar. Menor do que isso, aí já fica difícil até para a minha leitura, fora a questão de vocês atingirem um mínimo de linhas, né? E maior do que isso também já é sacanagem, né? Aí não dá. Eu não sabia, não, que eu tinha trocado de 11 para 12. Aliás, a 12 fica até melhor para a minha leitura. Bom, dos problemas, o menor também, né? Mudou um número só. Já pensou se tivesse mudado uns 10, aí eu acho que seria um problema. O que mais? Mais alguma coisa? Beleza. Pode, lógico mesmo. Lógico, pode fazer tudo na 12. Sem crise. Bom, então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vou projetar de novo minha tela, dessa vez acerta. Ontem
contar com a sorte, né? Eu não fazer cagada de novo aí, ó. Tá vendo? Sem cagadas agora. Tô aprendendo. Bom, isso daqui a gente já conversou, cultura, ideologia, o conceito de ideologia dentro da música do Cazuza e tal, passei música para vocês. A cultura dentro da uma falsa consciência, né? Dentro ali da teoria marxista. Passei para vocês também a letra de música Comportamento Geral do Gonzaguinha, já conversamos sobre. Passei a música, né? Não só a letra, passei a música. Ideologia como visão de mundo. Aqui numa abordagem gramsciana, né? Do filósofo político Antônio Gramsci, na qual ele diz que, independente da posição social que você ocupa, todas as classes sociais, todas as vertentes sociais possuem uma ideologia, uma visão de mundo e uma maneira de se portar na sociedade, de pensar a realidade. A questão é que alguns, às vezes, têm essa maneira de portar e pensar a realidade conduzida por um viés elitista ou então comandada pelas classes dominantes de elite. Outros, às vezes, tentam pensar de maneira um pouco mais autônoma e independente, né? Quebrando com sistemas, com paradigmas, etc. E justamente por conta desse pensamento, desse cara um pouco excêntrico, aqui o Antônio Gramsci, ele isso deu vazão a essa ideia de que todas as classes sociais, as camadas sociais, elas possuem uma visão de mundo, uma ideologia. Isso fez com que surgisse a ideia de que a cultura ela se apresenta de várias formas. Então, a cultura ela pode estar ligada tanto aos domínios populares quanto aos domínios mais eruditos e acadêmicos e, consequentemente, também mais elitistas. Então, por exemplo, a gente tem ali nas esferas do conhecimento, coisa que eu explico no primeiro colegial, não sei se vocês vão estar lembrados, a gente tem ali as esferas do conhecimento, tem lá o conhecimento científico, tem o conhecimento de senso comum, o filosófico, o religioso e por aí vai. A cultura também ela acaba se diferenciando dentro dessas facetas, só que normalmente ela está ali inserida pelas pessoas que participam dessa cultura, que de alguma maneira, às vezes até consomem a cultura, como a gente vai falar daqui a pouco no conteúdo de indústria cultural, que eu já vou explicar para vocês. A cultura ela pode se apresentar como cultura popular, seriam, por exemplo, aquelas manifestações artísticas, culturais tidas de maneira mais popular, por pessoas de camadas sociais mais pobres, às vezes mais vulneráveis, mais simples, sem tanto rebusque, né, sem tanta desenvolvimento intelectual ou acadêmico. Não estou as chamando de burras ou de simplistas, estou dizendo que elas são menos elaboradas intelectualmente dentro de um ponto de vista intelectual, lógico. E a gente tem as manifestações culturais chamadas de eruditas, que elas não são consideradas de tom mais popular, elas são mais academicistas, mais intelectualizadas, consequentemente mais elitistas também, então elas acabam tendo um custo e um acesso mais limitado, um custo mais alto e um acesso mais limitado, né? Então, por exemplo, conhecimentos científicos que você só vai adquirir ou ter acesso se você for numa universidade, se você cursar um curso superior, que nem sequer é obrigatório, né? Ou então você ter acesso a uma ópera, que é algo caríssimo e que depende ali de você ter um mínimo de conhecimento e apuro musical para conseguir ouvir, ver, sentir, digerir tudo aquilo que é passado de informação, né? Muitas vezes as óperas narram ali passagens históricas da humanidade, constrói-se toda uma história, uma narrativa épica, tanto que às vezes as óperas duram horas, não simplesmente 2, 3 minutinhos.
né? Não está falando ali uma letra de um amor perdido, de alguém, uma sofrência, alguma coisa do tipo, não. Então, exige um outro ouvido para se apreciar aquilo. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que vai consumir esse tipo de produto, né? Então, a cultura ela se apresenta dessas diversas maneiras. Só que percebeu-se que é possível também a cultura ser popularizada, não no sentido apenas de cultura popular, mas é possível que a cultura ela seja massificada, ela seja uma manifestação cultural seja levada a muitas pessoas ao mesmo tempo, de uma maneira que atinja várias pessoas ao mesmo tempo e agrade a essas pessoas ao mesmo tempo. E nesse ponto a cultura acaba se tornando um ponto de consumo, um produto, literalmente. Então, ela sai dessa esfera simplesmente como produção e manifestação da essência humana para se tornar um produto a ser comercializado e consumido também por seres humanos. Por exemplo, vamos pensar o carnaval. O carnaval, ele é uma manifestação de cunho pagão religioso europeu, que foi sendo enraizado em várias partes do mundo, o Brasil não é diferente, e aqui no Brasil foi se misturando elementos da matriz africana, da matriz ameríndia, né, dos povos nativos e originais aqui dessa terra. Então foi se criando ali uma mistura. Só que o carnaval de elite, ele antigamente ele era executado de uma determinada maneira, o carnaval popular era de outro, tanto que comunidades negras ligadas a candomblé, a umbanda, assumiram uma linha de posicionamento dentro do carnaval. As comunidades mais conservadoras, cristãs e tal, assumiram outra linha de posicionamento do carnaval, e chegou um determinado momento que tudo isso se fundiu e virou uma manifestação só dentro ali do comecinho do ano, ao longo de uma semana, né? 3, 4 dias de festa, desfiles em avenidas e etc. Isso é uma expressão cultural que foi levada às massas, que movimenta massas de pessoas, que não é assim uma coisinha que vai ter 2 ou 3, pouquíssimas pessoas que vão ali se inclinar para aquilo, apreciar aquilo, não. Está sendo levado uma cadeia gigantesca de pessoas. Então, isso, por exemplo, é uma cultura que foi transformada, uma manifestação cultural que foi transformada dentro dessa categoria de cultura de massas, né? Algo levado para um grande contingente de pessoas. E dentro dessa ideia da cultura de massa, isso permite que a gente discuta um outro ponto muito interessante, uma teoria sociológica muito legal, chamada de indústria cultural. A teoria da indústria cultural, na verdade, ela surgiu para explicar um outro ponto do uso da cultura, mas ela foi, quando perceberam que a cultura, na verdade, ela estava sendo usada não só para a manipulação do pensamento das pessoas através da ideologia, dessa construção, desse falseamento da realidade, etc., mas também para vender produtos, ou seja, a cultura estava sendo introduzida e participando ativamente da cadeia produtiva de produtos, das linhas de consumo, né, da cadeia mercantil da coisa, né? Então, o termo indústria cultural ele ganha dois sentidos que são complementares entre si. O sentido original, que data ali da década de 30, 40, que é quando ele surge, e um sentido posterior a isso, que é quando se percebe a cultura como sendo usada como um meio de um produto a ser consumido, né? Então vamos lá. Aqui no segundo parágrafo, ó, o uso do conceito de cultura de massa associado ao conceito de indústria cultural tem sido o ponto de partida de teorias que apontam para uma planificação da cultura, com a consequente restrição das possibilidades individuais de interpretar, de escolher e até mesmo de pensar. Tá? Então, esse ponto da cultura de massa com a indústria cultural é o ponto original da teoria do próprio conceito de indústria cultural,
na qual esse conceito ele foi criado por esses dois carinhas aqui, ó, Adorno e Horkheimer. É um nome difícil de pronunciar, são dois alemães, dos pensadores alemães ligados à escola de Frankfurt. Olha aqui, que foi a escola de Frankfurt. Ela foi um movimento intelectual criado por um conjunto de filósofos e cientistas sociais, todos eles marxistas, porém de interpretações marxistas diferentes. Ela foi criada em 1924, na Alemanha. Ela caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que as explicam. Seus integrantes foram perseguidos pelo regime nazista, óbvio, né? O regime nazista ele só aceitava, só compactuava pensadores intelectuais que pensassem dentro da própria ideologia nazista. Quem pensasse diferente seria naturalmente perseguido e, se resistisse, evidentemente, eliminado da face da terra. Né? E eles migraram para várias partes do mundo. Muitos deles vieram aqui para os Estados Unidos. E aí eles fizeram boa parte dessa linha teórica e do desenvolvimento intelectual deles já no exílio, sofrendo, né, as perseguições ali do regime nazista. Então, a Escola de Frankfurt ela foi um movimento intelectual de filósofos e cientistas sociais que queriam pensar o marxismo de maneira mais crítica e atual, não ficar simplesmente restrito àquelas coisas lá dos escritos originais de Karl Marx, né? Aquela coisinha da economia, luta de classes, socialismo, comunismo, não. Eles estavam indo além, pensando a realidade além. Não descartando, pegando aquelas ideias, só que ampliando para uma teoria mais crítica e mais atualizada também, né? Então, ó, em 1947, Adorno e Horkheimer, eles desenvolvem o conceito de indústria cultural para demonstrar que na Alemanha nazista a massificação cultural teve tanta importância quanto o totalitarismo político para assegurar a dominação sobre as classes trabalhadoras. Olha só que interessante. Eles pensaram a realidade que eles estavam vivendo e estavam ali tentando explicar como que um regime totalitário político, né, que foi o sistema governamental da Alemanha nazista, da Alemanha hitlerista, né, comandada por Hitler e o seu gabinete, né, as pessoas que influenciavam todas as questões e pensavam tudo aquilo ali, como que eles conseguiram criar um pensamento coletivo em toda a Alemanha que levou a Alemanha ao que levou ali, né, a toda essa situação de perseguição a judeus, de perseguição a intelectuais, de não só a perseguição, né, mas do genocídio, né, do assassinato em massa de pessoas que simplesmente pensavam diferente ou tinham uma expressão religiosa, uma origem étnica diferente do que eles consideravam como sendo o correto e o perfeito, que era, no caso, o arianismo, né, o ariano puro, o que eles diziam como sendo uma raça superior, na qual os verdadeiros alemães eram os detentores desse código genético, né, dessa bênção do arianismo, a raça perfeita. Alguns os escolhidos, né, por Deus para reinar sobre o mundo. Né? Adorno e Horkheimer pensaram, bom, tá, o governo é totalitário, o que significa isso? É um governo altamente autoritário, não permite opiniões contrárias, persegue os seus opositores, é militarizado, economia centralizada, mãos de ferro para controlar tudo, é altamente violento, belicoso, ou seja, participando de guerras, investindo em guerras, ok, tá. O governo é tudo isso. O governo ele é violento, o governo é agressivo com quem é diferente, com quem pensa diferente, com quem não compactua com nada disso. Ok. Mas o que faz com que as pessoas se convençam do discurso dele, do governo? Será que é apenas a violência? Ou será que tem um outro fatorzinho aí no meio de tudo isso que faz com que essas pessoas se convençam? Continuando a leitura aqui, ó. Ou seja, se por um lado a imposição do partido único e a negação do direito de organização das classes populares garantiam que não haveria contestação do regime, olha o que eu acabei de falar, as características do totalitarismo.
Governo único, mão de ferro, violento, perseguição a opositores, etc. Por outro lado, a produção de bens culturais voltados para o simples desenvolvimento e distorção da realidade, e não para a reflexão crítica, seria uma estratégia fundamental para atingir o mesmo objetivo, o conformismo das massas e a naturalização da situação de violência a que estavam submetidos. Ou seja, o governo era totalitário, violento, controlador, etc. Tá. Mas o que convencia de fato as pessoas não era violência, porque violência em excesso gera revolta. O que convencia as pessoas era a produção de bens culturais voltados para uma distorção da realidade, para um simples divertimento e também para um convencimento das pessoas de que tudo que estava acontecendo ali era necessário, era bom, era útil, precisava de fato acontecer. Então, havia na Alemanha nazista toda uma produção cultural voltada apenas para massificar as pessoas, para fazer com que as pessoas pensassem dentro de uma mesma linha de ideias, consequentemente concordando com as práticas nazistas, concordando com o regime hitlerista, né? E até mesmo apoiando, não só concordando, mas gerando apoio das massas, né? Então, houve um determinado tempo que mesmo quem não era membro do exército, quem não era do escalão nazista ou nada do tipo, era um alemãozinho civil comum, né? Até pobre, caindo aos pedaços ali, o seu negócio e tudo mais. Ele chegava a apoiar a perseguição aos judeus, sem nem saber por que ele odiava os judeus. Então, ele odiava os judeus, de graça. Não havia uma justificativa. Se questionasse dele por que ele odeia aquilo, ele não sabia dizer. Ele simplesmente odiava. Por quê? Não é porque o governo mandou. É porque o governo convenceu disso. Então ele não está reproduzindo um discurso de ódio, de violência, porque ele foi mandado. Mas é porque ele foi convencido. E como que ele foi convencido? Segundo Adorno e Horkheimer, ele foi convencido através da propaganda cultural. Os nazistas tinham o hábito de produzir, né, outdoors, propagandas, matérias em revistas, jornais, etc., até mesmo músicas, jingles. Na época, a TV, né, não tinha o mesmo ganho, a mesma potência que tem agora. O rádio tinha muito mais, mas programas de rádio, internet ainda não havia, ela estava sendo, na verdade, desenvolvida mais por uma questão de guerra e criptografia de comunicação do que instrumento como é hoje, né? Um mundo inteiro como é hoje, a internet se tornou um mundo virtual. Na época não tinha isso. Mas o rádio, jornais, livros, revistas, outdoors, jingles, tudo isso daí era muito forte, tinha um apelo social muito, muito presente. Então era num ponto assim, os alemães, ali, os nazistas, para poder convencer a população alemã de que a violência contra os judeus era justificável e até boa para a própria sociedade alemã, para a pátria, né, para a nação alemã, para o povo ariano, né, essa coisa ridícula, que tudo isso daí era bom. Eles faziam ali, por exemplo, outdoors, justificando que os judeus são inferiores, ou que os judeus são os malvados, e que os alemães, os nazistas, são os bonzinhos. Então, eles criavam personagens, todo um enredo e um contexto para apresentar essa ideia e convencer com essa ideia. Não era simplesmente uma ordem violenta, ditatorial por parte do governo. Tinha que ser todo um trabalho intelectualmente pensado, arquitetado pela alta cúpula nazista para poder se convencer as massas através de bens culturais. Através de bens culturais. Isso, segundo Adorno e segundo Horkheimer, é o que ficou denominado como sendo a indústria cultural, ou seja, a Alemanha nazista criou uma indústria
criou uma linha de produção e comércio, uma cadeia produtiva específica para bens culturais, na qual esses bens culturais estariam voltados para dentro da ideologia nazista, consequentemente, para gerar um convencimento das grandes massas populacionais alemãs. Né? Olha aqui, ó, continuando a leitura. O próprio, aqui, ó, consegui. O próprio sentido da palavra massa, algo ao mesmo tempo homogêneo e moldável, manipulável, já diz muito sobre o que pensavam Adorno e Horkheimer a respeito da passividade dos indivíduos diante da mercantilização da existência social, fenômeno ocasionado pela racionalidade da sociedade industrial capitalista. O que ele está querendo dizer assim? A ideia de massa era justamente algo homogêneo, algo moldável, algo que você manipula. Quem que era essa massa? A massa seria o povo. A massa seria o povo. O povo que precisa ser convencido, porque é um número gigantesco de pessoas que tem que estar pensando dentro do mesmo jeitinho, um jeitinho homogêneo, sem pensamentos disformes, tudo dentro do mesmo padrãozinho, do mesmo molde, para poder ser controlável, ser controlado, perdão, para poder manipular essas pessoas, né? Então, nessa ideia aí dessa lógica industrial capitalista, né, de que tudo se torna um produto de consumo, tudo vira mercadoria. Nessa sociedade, tudo vira mercadoria. Ou seja, voltado para o consumo desse povo. Porque alguém, essa mercadoria vai ter que ser consumida por alguém. Se o povo é a maioria, então o povo que consome. Inclusive, o que se torna mercadoria são os bens culturais, como filmes, livros, músicas, obras de arte. Então, você não produz mais uma obra de arte como se produzia lá na Renascença, por exemplo, ou há milênios atrás, na qual o governo incentivava grandes artistas a produzir grandes coisas, grandes monumentos, para poder embelezar as cidades, né? Não há mais essa ideia. A ideia é você produzir coisas em massa, em escala industrial, para poder vender. Para poder vender. A ideia é repassar tudo isso para o público. Tem que gerar consumo, né? E, consequentemente, se gera consumo, está movimentando dinheiro, e esse dinheiro vai estar entrando no cofre de alguém. Naturalmente, o cofre do grande empresariado, do grande patronado ali, as pessoas que controlam toda essa cadeia produtiva. Ó, continuando. Nessa perspectiva, a indústria cultural, isto é, o conjunto dos veículos de comunicação, como rádio, TV, internet, controlado pela classe dominante, transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Ou seja, quanto mais se trabalha, mais é possível consumir durante o tempo livre, o que gera um ciclo vicioso. Você vai trabalhar para ter dinheiro, para pagar suas contas, para consumir algum produto que vai anestesiar o seu cansaço do trabalho, para que você possa continuar trabalhando, para ter dinheiro, para pagar suas contas, para consumir esses produtos, para continuar anestesiado, para continuar trabalhando, dinheiro e tal. Então é um ciclo vicioso, você não escapa disso. Prevalece a lógica da mercadoria, da coisificação, da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica e leva à consolidação do capitalismo como sistema social hegemônico. Ou seja, essa lógica faz com que o trabalhador, a grande massa trabalhadora, né, fique presa dentro desse ciclo vicioso e que fique ali apenas trabalhando para pagar suas contas, para consumir alguns produtinhos, né? Então, por exemplo, o cara vai trabalhar para pagar a conta, para querer comprar uma TV melhor, para poder assistir mais programas de TV, para daqui a pouco, quando sair outra TV melhor, ele comprar cada vez uma TV maior e melhor, com mais imagem, ter uma internet mais potente, ter o sapato da moda, a roupa da moda, o videogame de última geração. Então, gera um ciclo vicioso tudo isso. O trabalhador, ele fica preso nisso, sem conseguir sair. Naturalmente, ele também não pensa. Ele não pensa porque ele está alienado dentro desse ciclo. Ele está ali preso, sem consciência de que ele está preso e sem consciência de quem é ele nessa cadeia produtiva toda. Ele é apenas um peão que está sendo manipulado no tabuleiro. Então, vejam, uma teoria que surgiu para explicar
a linha de pensamento nazista acabou sendo ampliada para explicar o porquê que alguns produtos culturais são transformados em mercadorias de consumo. Então, por exemplo, hoje em dia, um artista, um cantor, ele não faz mais uma música porque é uma coisa genial que bateu ali na mente dele e ele precisa botar para fora e pegar instrumentos musicais, escrever uma letra, porque aquilo ali vai revolucionar o mundo. Não, ele faz isso para ganhar dinheiro. Ele vai lá pegar, fazer uma musiquinha de 2 minutos e meio, 3, vai colocar uma letra padrãozinha, mudar umas vírgulas nos conectivos para não parecer com outra letra que já está circulando pelo mercado, vai colocar ali os instrumentos da moda, que está todo mundo gostando, acostumado e tal, o ritmo da moda, a batida na moda, para poder vender. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro com aquilo. E porque existem pessoas que vão consumir aquilo. Peguem, por exemplo, aí, não quero criticá-los no que vocês ouvem ou deixam de ouvir, tá? Mas peguem, por exemplo, os estilos musicais que vocês ouvem. E eu faço isso com os meus também, tá? Não vou me colocar longe disso, não. Sei lá, você ouve rap, ok. Pega os raps que você ouve. Você ouve funk, pega os funks que você ouve. Sertanejo, eletrônica, MPB, se você ouve jazz, se você ouve rock, sei lá o que você ouve. Pega as coisas que você ouve. Tenta perceber se existe um padrão, né? Coisas parecidas. De letras, de temas, de instrumentos que são utilizados, de tempo das músicas, estilo das músicas, a mesma batida. Pega um CD, um grupo específico de música ali, e pega deles ali um único CD que eles lançaram. E veja nesse CD quantas músicas se parecem umas com as outras. Tem, lógico, ali 2, 3 músicas que são as destaques, né? Que são aquelas que estão na linha de frente dos hit parades, né? Vendendo e bombando nas rádios e etc. Né? Agora, as outras, às vezes é para preencher o pacote, às vezes as outras são até melhores do que essas que estão tocando direto nas rádios e não são consumidas, e não caem na graça do público. Porque não geram aí essa comoção, essa emoção toda, né, das pessoas adorarem, querer ouvir toda hora e tal. Ou então, por vezes, elas são coisas muito parecidas, né, estão ali sempre tocando dentro do mesmo enredo, não estão falando de coisas diferentes, né. Não que tenha um problema nisso, por exemplo, tem bandas aí que eu ouço que, por exemplo, algumas bandas de rock, tá, que eu gosto bastante, às vezes o pessoal ali, a banda, o artista e tal, ele pega e ele faz todas as músicas do CD dele, do disco dele, dentro de uma linha temática. Então agora ele está fazendo música de protesto político, tá? Então todas vão ser disso. Não, ele está numa vibe meio corno music. Então ele vai fazer ali só de dor chifre, né? As músicas. Ele tá numa vibe de fazer música de festa, né? Uma coisa mais alegrinha. Às vezes é puxado mais pro infantil. Então, tem-se a temática. Tem ali a temática que você vai fazer a música, apresentar a música ali dentro dessa temática. Mas, muitas vezes, muitas músicas são muito parecidas com a outra. E isso a gente vê, eu vejo muito claramente na indústria da música, eu vejo também muito claramente na indústria dos filmes. A quantidade de filmes que são produzidos, séries que são produzidas e são lançadas, e muitas vezes elas são muito parecidas umas com as outras. O que muda é o dinheiro para se fazer a produção. Então, o que vai mudar, por exemplo, vai ser os atores, se vão ser atores mais caros, mais da modinha, né? Mais talentosos ou não. Se vai ser com uma fotografia mais bonita, com uma trilha sonora X ou Y, mas ali tudo dentro daquela mesma modinha. Por quê? Porque percebeu-se onde ganha sucesso, onde ganha o lucro da coisa, onde dá para vender. Então você vai trabalhar onde dá para vender. Porque o objetivo é ter dinheiro.
O objetivo necessariamente não é fazer uma coisa boa que vai fazer as pessoas pensarem e falarem daquilo para a vida inteira, né? Falando, puta que pariu, aquele filme, cara, ele foi revolucionário porque ele traz umas ideias novas, uma filosofia trabalhada, e não, às vezes simplesmente, nossa, é um filme porque o carro explode e o cara pula de carro de um avião com paraquedas, pousa e sai com o carro andando, tá? E também não há problema nenhum em assistir esse tipo de coisa, porque eu também assisto, tá? Sei lá, às vezes tá passando é, algum filme de ação que eu gosto, eu vou parar o que eu tô fazendo para poder assistir. Não tem nada demais isso, algum besterol, alguma comédia besta, dessas que você não tem que pensar, você desliga o teu cérebro, né? Entra em stand-by, só assiste, dá risada, até baba na própria blusa, de tanto você rir. Então, não tem problema nenhum nisso. A questão é, o produto, essa produção em larga escala, sem nenhum propósito crítico, faz com que você fique alienado naquilo. Faz com que você não se conecte com o resto do mundo, com que você não pense. Então, a obra de arte em si, ela deixa de ser uma obra, ela passa apenas a ser uma obra, ela deixa de ser arte, né? Ela passa apenas a ser um produto, porque o sentido dela artístico, muitas vezes ele está perdido. É simplesmente algo que as pessoas vão consumir e vão ali pagar o ingresso de cinema, obviamente com um balde gigantesco de pipoca e refrigerante, né? Porque são adereços que combinam com o filme, eu não entendo porquê, mas dizem que combinam. É, ou então ela vai consumir ali uma música, e consequentemente essa música vai vender para ela um padrão de roupa que ela tem que usar. Ela vai, sei lá, consumir um tipo de série, novela, coisa do tipo, que ela vai se comportar direcionado para aquilo que ela consome e gosta e, e até mesmo vai fazer com que ela pense a sua vida de acordo com aquilo que ela consome. Isso é indústria cultural. E agora eu chego no ponto da diferença de consumo para consumismo. E é uma diferença muito, muito simples. Tanto que, falta aí, ó, 4h59 agora, já estou encerrando minha aula, tá? A diferença é simplíssima, simplíssima. É o seguinte, consumo é tudo aquilo que a gente consome, né? Nenhuma novidade eu falei. Por exemplo, consumo é o ato de você se alimentar. Você precisa se alimentar porque seu corpo pede. Então, você vai consumir algum alimento. Você vai ali se alimentar dele. Ok. Aonde seria o consumismo disso? Você precisa se alimentar. Ok, você precisa se alimentar. Necessariamente você precisa se alimentar de algum lanche gourmet caro, ou então algum lanche aí de marca apelativa como um McDonald's, um Burger King, coisa desse tipo? Necessariamente não. Você quer, você tem dinheiro, você tá com vontade, ame-se, vai lá e come o que você quer, velho. Não sou eu que vou ficar controlando o que você ingere ou não, né? Quem paga as contas sou eu. Mas a questão é que, por que você quer comer isso? Por que você quer comer justo ali o BK, o justo Mac? Né? Vamos trabalhar com duas marcas grandes. Por que você quer uma dessas daí? Ou aquela marca específica? Talvez é porque você foi convencido numa propaganda. Talvez é porque todos os seus amigos consomem. Talvez é porque a imagem daquele lanche no outdoor, aquela coisa linda, brilhante, né? Lustrosa, tá ali, martelando na sua cabeça. Além do seu estômago pedindo comida, roncando, a sua cabeça está pedindo aquilo. Está te fazendo passar vontade daquilo. É aí que entra o consumismo. É aí que entra o consumismo. O consumismo é quando você fantasia, você fetichiza, você cria um fetiche por algo e você deseja aquele algo. Só que não é um fetiche de conotação sexual, não, antes que pensem isso. É um fetiche no sentido de fantasia em torno daquilo que eu desejo consumir. Não estou falando de nada de conotação sexual, estou falando de um produto. Então, por exemplo, eu estou com sede. Ok, a água do meu bebedouro não basta.
vou ter que ir lá e comprar a água mais cara do mercado, porque aquela mata mais a minha sede. Besteira. Burrice, até, né? Ah, eu estou com fome. Não, mas eu não quero a comida que tem na minha geladeira. Fui eu mesmo que cozinhei, mesmo que esteja muito boa, ou que alguém, minha mãe, meu pai, sei lá quem, né, irmão, cozinhou, que tá uma delícia. Não, eu não quero aquilo. Eu quero a imagem daquele lanche que eu vi na propaganda, que eu vi na TV. Eu quero aquilo. Minha fome é daquilo. Minha fome não é de arroz e feijão. Isso é o fetiche, isso é a fantasia criada. E essa dinâmica do fetiche, da fantasia, isso cria um desejo, isso desperta um desejo em nós que nos impulsiona a esse consumo sem necessidade. Então, o consumo é quando você faz uso de algo por necessidade. O consumismo é quando você faz uso de algo sem a necessidade ou motivado por um fetiche, por por uma fantasia. É isso que eu quero dizer quando eu digo fetiche, fantasia, tá? E essa questão do fetiche também pode ser transferida para a linha de interpretação aí das relações sexuais, evidentemente. O sexo ele se apresenta como algo perfeitamente natural por parte do ser humano, assim como diversos outros animais do reino terrestre. Só que há aí a fetichização do sexo, a, a fantasia criada em torno do ato sexual, que às vezes não vai te deixar satisfeito se você não fizer de uma determinada maneira, se você não estiver com determinada pessoa, se não for em um determinado lugar. Então, é a fantasia criada para gerar satisfação. Só que, na verdade, a satisfação nunca vem. Por quê? Porque a satisfação nunca vem no consumo de um produto fetichizado, justamente para que você continue consumindo. Beleza, você comeu lá um lanchão do Mac, do BK, ok, matou sua fome. Matou sua fome agora. Porque aquele produto lá, ele é criado para gerar em você um vício, para te deixar preso naquilo, para que você queira mais, para que você queira sempre. Isso é, dentro da indústria cultural, o termo que se denomina como consumismo. A fetichização dos produtos, no caso específico da cultura, dentro da indústria cultural. Bom, deixa eu ver se eu terminei. Terminei o que eu precisava falar para vocês. Agora eu preciso saber. Alguém tem alguma dúvida? Ok, Emanuele. Sara também, nenhuma. Meire, tranquilo. Jamile, tranquilo. Carol, tranquilo. Bom, eu acho que se tivessem, Flávia também, ok, Bruno, ok. Bom, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, beleza, Felipe, Giovana, podem me procurar ali pelo WhatsApp, tanto no grupo quanto no privado. Vejam o vídeo do História das Coisas com Calma, isso vai ajudar a explicar melhor ainda, o vídeo vai explicar muito melhor do que eu, essa questão tanto da indústria cultural, quanto das cadeias produtivas, quanto da relação do consumismo, do consumismo, tal, essa dinâmica. Assistam com calma também as lives para fazer os relatórios. E se mais ninguém quer falar nada, por hoje é só. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, de todos e todas. Obrigado pela disponibilização, pelo tempo.
E por hoje é só. Tchau.